Agora o frio está doce, 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 doce. Agora o frio está doce, doce. Agora o frio está doce, 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 doce. Agora o frio está doce, doce. Agora o frio está doce com a cuca recheada. O frio está andando de topata rebaixada. E o Frida tá louca, só dando risada, querendo dar voltinha na topata rebaixada. Quando o frio estava de caretão, o Frida dizia: Após a queda de Napoleão, em 1815, a Europa foi completamente redesenhada pelo Congresso de Viena. Uma das regiões mais afetadas foi a área germânica, onde, em vez de um único país, existia um enorme quebra-cabeça composto por 39 estados independentes, reinos, ducados, principados e cidades autônomas. Todos falavam línguas germânicas, compartilhavam parte da cultura e de tradições, mas politicamente eram profundamente divididos. No centro desse mosaico, duas potências tentavam manter sua influência e disputar a liderança entre os germânicos: a tradicional Áustria, agrícola e ligada à nobreza, e a ascendente Prússia, disciplinada, militarizada e cada vez mais moderna. Desse equilíbrio instável nasceria uma das maiores transformações políticas da Europa do século XIX. Enquanto a Áustria se apoiava em sua velha estrutura imperial, com forte controle da aristocracia e uma economia mais lenta, a Prússia acelerava seu crescimento. Investimentos em estradas de ferro, metalurgia e indústrias tornam o Estado prussiano o núcleo econômico mais dinâmico da região. Em 1834, a Prússia cria o Zollverein, uma união aduaneira que eliminava tarifas internas e criava um mercado comum entre a maioria dos estados germânicos, deixando a Áustria de fora. Esse acordo era muito mais do que economia. Aproximava politicamente os estados do norte e do centro da Alemanha da Prússia, fortalecia o comércio interno, barateava produtos e consolidava Berlim como liderança das questões germânicas. Era o primeiro passo concreto rumo à unificação, e a Áustria sabia disso. Com a chegada de Otto von Bismarck ao cargo de ministro-presidente em 1862, a Prússia ganha um estrategista brilhante, conhecido por sua diplomacia agressiva e calculada. Bismarck não buscava a unificação por ideais nacionalistas românticos. Para ele, era uma questão de poder. Ele manipulava alianças, provocava conflitos e aproveitava cada oportunidade para enfraquecer rivais e fortalecer a Prússia. Sua meta era clara: unir a Alemanha sob o comando prussiano, excluindo a Áustria. E para alcançar isso, ele não hesitou em utilizar guerras cuidadosamente planejadas. A primeira etapa do plano de Bismarck começa no norte. Os ducados de Schleswig e Holstein, habitados por populações germânicas e dinamarquesas, estavam sob o controle da Dinamarca, o que gerava disputas históricas. Bismarck aproveita uma crise sucessória para acusar os dinamarqueses de violar acordos e, com isso, cria um pretexto perfeito para a guerra. Prússia e Áustria lutam lado a lado e vencem rapidamente, mostrando que juntos eram militarmente muito superiores à Dinamarca. Como consequência, a Prússia fica responsável pela administração de Schleswig e a Áustria fica com Holstein. O arranjo parecia cooperativo, mas Bismarck sabia exatamente o que estava fazendo. A divisão criava tensões inevitáveis entre os dois administradores, e esse atrito iria explodir em breve.
Como previsto, o conflito pela administração dos ducados virou estopim entre Áustria e Prússia. Bismarck isola a Áustria diplomaticamente e garante a neutralidade de potências como Rússia, Itália e França. Quando a guerra estoura, a Prússia está preparada. A Batalha de Königgrätz é decisiva, com tecnologias como rifles de agulha e um exército extremamente organizado. A Prússia vence a Áustria em apenas 7 semanas. Como resultados, a Confederação Germânica é dissolvida, a Áustria é expulsa da política alemã, perdendo sua influência histórica na região, e Bismarck cria a Confederação da Alemanha do Norte, agora totalmente controlada pela Prússia. Os estados do sul da Alemanha eram conservadores e desconfiavam do poder militar da Prússia. Para integrá-los ao projeto de unificação, Bismarck precisava de algo que despertasse um sentimento nacional comum, e nada unia mais do que um inimigo externo. A oportunidade aparece com a questão da sucessão espanhola. A França teme a possibilidade de ter a Prússia tão próxima no trono espanhol e pressiona para impedir isso. Bismarck manipula diplomaticamente a situação, incluindo a famosa edição do Telegrama de Ems, que faz a França se sentir insultada. O país de Napoleão III declara guerra, exatamente como o Bismarck queria. A guerra provoca a união dos estados germânicos, que se juntam à Prússia contra a França. Após grandes batalhas e o cerco de Paris, a França é derrotada em 1871. Esse é o empurrão final necessário para completar a unificação. Com a vitória sobre a França, o clima nacionalista atinge seu auge. Então, em 18 de janeiro de 1871, os príncipes e líderes dos estados germânicos se reúnem na luxuosa Sala dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, um local escolhido de propósito para humilhar a França derrotada. Lá, proclamam Guilherme I como Kaiser, o imperador da nova Alemanha. Assim, nasce o Segundo Reich, com a Prússia como força dominante e Bismarck como seu principal arquiteto político. A unificação alemã transformou de maneira profunda o equilíbrio político na Europa. De um território fragmentado em dezenas de pequenos estados, surgiu uma potência moderna, industrial e militar, capaz de rivalizar com França e Inglaterra. Mas, ao nascer por ferro e sangue, a nova Alemanha carregava rivalidades, tensões nacionalistas e ambições expansionistas. Essas marcas influenciaram diretamente os conflitos que moldaram o século XX, incluindo as duas guerras mundiais.